Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Hoje queremos falar sobre este livro aqui, que é o Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. O que esse livro trata? Ele fala dos como era a vida das pessoas, qual era a cultura das pessoas nos tempos bíblicos. A gente tem que ter em mente que nós estamos em um outro continente, totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente do continente da cultura das terras bíblicas. Isso falando em dias atuais. Quanto mais no espaço de tempo que nós estamos, do tempo em que os acontecimentos se deram, que estão registrados na Bíblia, as culturas daquela época, enfim, os países, a terra, tudo que fala na Bíblia, das culturas dos países, das pessoas, o que trata esse livro traz uma explicação, nos faz entender, compreender melhor. Quando nós lemos o texto bíblico, acompanhado de uma consulta a este livro, aqui nós vamos entender melhor, compreender melhor como que era, como se dava os costumes dos tempos das narrativas bíblicas que estão registradas na Palavra de Deus. Este livro é editado pela editora CPAD, ele é no formato em capa dura, é um livro em capa dura, todo ele produzido em papel colchê, de muito boa qualidade. Ele tem 18 centímetros de largura por 25 centímetros e meio de altura e 3 centímetros de espessura. Nós vamos falar um pouquinho sobre este livro. É um livro com 350 páginas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre este livro aqui, fazer um panorama sobre ele. Temos então aqui uma capa, uma folha de rosto, né, um espelho. Depois nós temos aqui, virando a página, a ficha catalográfica deste livro, mais uma página colorida. Todas as fotos e todas as ilustrações, os mapas, os gráficos, todo ele é em cores, tá? Produzido em papel couché e também em cores. Vamos ver já uma foto aqui em cores. Tanto as fotos mais antigas quanto as mais atuais, todas elas são em cores. Temos então o prefácio, temos a introdução, logo após nós temos o sumário. E este livro está dividido em duas seções, a parte 1 e a parte 2. A parte 1 vai nos falar sobre a vida familiar e a parte 2 vai nos falar sobre as instituições e os costumes. Então, dentro da parte 1, nós temos as subdivisões sobre a vida familiar, o vestuário, as habitações, as atividades domésticas, alimentos e refeições, a família, a educação, a agricultura, coletando alimentos, pastoreando, artífices e comerciantes. Na parte 2 vai falar sobre as instituições e os costumes, cidades e aldeias, jornadas e viagens, hospitalidade, agrupamentos sociais e políticos, governo e sociedade, guerra, lazer, religião. E depois lá no final nós vamos ter o índice geral e o índice das escrituras. O que é este índice geral e índice das escrituras? Dentro do índice geral vai ter em ordem alfabética alguns nomes que vai remeter a onde esses nomes se encontram, onde vai falar sobre cada um desses nomes dentro das páginas deste livro. E depois nós vamos ter também o índice das escrituras. Dentro de todos os livros da Bíblia, passagens, por exemplo, dentro do livro de Gênesis, onde que vai estar comentando sobre esta passagem, as páginas, né, dentro deste livro que vai estar comentando sobre cada uma das passagens. Nós vamos passar aqui, temos então aqui, como eu disse, o índice, né, o sumário. Depois temos a parte 1, a vida familiar, vai falar, começando falando sobre vestuários. Veja que as ilustrações são todas elas em cores. Eu vou passar aqui algumas ilustrações para que você possa visualizar. Então temos aqui mais ilustrações aqui. Aqui está falando sobre moradia, ilustrações em cores, mais fotos de algumas ilustrações. Temos aqui
outra foto, ou melhor, outra ilustração também em cores, falando sobre pesca. Nós temos mais outra ilustração sobre o trabalho em madeira, também em cores. Mais uma outra ilustração sobre os artesãos. Temos mais adiante, vou mostrando as ilustrações, ó. Todas elas em cores, papel couché de ótima qualidade. Aqui temos uma ilustração, uma maquete, né? Uma foto. Nos está falando sobre uma impressão artística de Jerusalém no tempo de Jesus. Temos aqui uma outra ilustração sobre o tabernáculo. Então, as ilustrações são todas elas em cores. As fotos também, como eu já disse, os mapas também são em cores. Aqui um exemplo de alguns mapas. Exemplo de mapas. Aqui de fotos coloridas também. Fotos em cores também, para que você possa visualizar. E aqui temos a parte 2, que é as instituições e os costumes, né? Começa aqui a parte 2, cidades e aldeias, e ele vai sendo dividido nos capítulos, ó. Aqui nós temos todas as fotos, todas em cores. É interessante que ele nos faz compreender muitas passagens da palavra de Deus. Eu tenho alguma coisa marcada aqui, só para os irmãos entenderem aqui. Sal sob os pés. E nos remete àquela passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Nos diz assim: ao ser recolhido da região do Mar Morto, uma parte do sal era boa para salgar e cozinhar, mas a outra havia perdido o seu sabor. Esse sal, porém, não era jogado fora. Eles o guardavam no templo de Jerusalém, e quando as chuvas de inverno tornavam escorregadios os pátios de mármore, o sal era espalhado no chão para reduzir o perigo de quedas. Portanto, o sal que perdeu o sabor, ou seja, aquele sal que é insípido, que Mateus fala no capítulo 5, versículo 13, portanto, o sal que perdeu o sabor é pisado pelos homens. Veja, interessante que nos faz compreender as palavras de Jesus. Naquela oportunidade, quando o Senhor Jesus fala que o sal, quando se torna insípido, para nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. Então, fiz um panorama aqui, trouxe algumas observações sobre este material que nos faz compreender melhor alguns fatos, algumas ilustrações e até mesmo as parábolas de Jesus, que Jesus traz muitas ilustrações em suas parábolas para que nós possamos entender e compreender melhor o texto bíblico. Novo manual dos usos e costumes dos tempos bíblicos. Que Deus abençoe a todos os irmãos, compartilhe, se inscreva em nosso canal, divulgue esta indicação. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.